Olá, mulheres da moda do reino, sejam muito bem-vindas ao Salto Teológico. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do livro de Ruth. O livro de Ruth está localizado na nossa Bíblia protestante, na seção dos livros históricos, logo após o livro de Juízes. Isso faz sentido porque os acontecimentos do livro de Ruth, eles estão ambientados na época dos Juízes. Apesar da gente observar uma diferença muito grande entre o livro dos Juízes, que fala de guerras, com o livro de Ruth, que fala de restauração e de redenção. Na Bíblia hebraica, que tem uma divisão diferente da nossa, abrindo aqui rapidamente um parêntese, a Bíblia hebraica, se você não sabe, é dividida em 3 seções: Torá, Neviim e Ketuvim. Enquanto o livro de Juízes está localizado na seção denominada Neviim, que são os profetas, que é dividido em profeta anterior e posterior, o livro de Ruth está localizado na 3ª seção, que são os escritos. Dentre outros livros, fazem parte dessa seção também Salmos e Provérbios. E é justamente após Provérbios que está localizado o livro de Ruth. Alguns autores dizem que essa localização de Ruth após Provérbios é justamente tendo Ruth como um exemplo daquela mulher exemplar citada no final de Provérbios, no último capítulo do livro de Provérbios. Então, Ruth aí estaria localizada aí como um exemplo dessa mulher virtuosa citada no livro de Provérbios. Quanto à autoria do livro de Ruth, é atribuída a autoria desse livro a Samuel. Mas, se você for buscar comentários a respeito desse livro, você vai ver discussões tanto em cima da data quanto da autoria. Nós não vamos entrar nesse assunto e eu sugiro, se você quiser se aprofundar nessa questão dessa discussão, você pode encontrar em bons comentários a respeito desse livro. Os personagens principais, falar um pouco dos personagens principais. Quando a gente lê a história de Ruth, nós vemos que a Noemi é a protagonista, porque afinal de contas, o enredo desse livro vai se desenvolver em volta da sua família, que sai de Belém de Judá numa época de fome em busca de alimento em outra terra, se estabelecendo ali em Moabe. Então Noemi, Elimeleque, né, que é seu esposo, e seus 2 filhos saem, deixam Belém de Judá e vão ficar temporariamente nas terras de Moabe. E é a partir daí que se vai desenvolver toda a história do livro de Ruth, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Outra personagem, que é a própria Ruth, que empresta seu nome ao livro, é uma moabita que casa com um dos filhos de Noemi. E ela é um destaque nesse livro justamente porque ela nos dá... Ela se torna o exemplo, né, como falei, de uma mulher virtuosa, de alguém que, com seu amor sacrificial, ela abre mão de voltar à sua terra e casar novamente para seguir a sua sogra viúva de volta a Belém. E é ali onde tem aquele famoso texto em que ela diz, né, que não me inste para que te deixe ou para que te abandone, aonde quer que fores, irei eu, teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E é até um texto muito utilizado em casamento, né? Eu não sei você, mas quando eu ouvi esse texto em casamento, logo que eu me converti, antes de conhecer mais a Bíblia, eu fiquei surpresa quando eu soube que esse texto não era de um homem ou uma mulher falando, de uma pessoa falando para alguém do sexo oposto, mas justamente de uma mulher falando para outra mulher. Nesse contexto ali de amizade, de fidelidade. Mas é aí que Ruth, né, nós vamos ter essa personagem aí como exemplo que se destaca ao longo do livro. E outro personagem também que se destaca é justamente Boaz. Boaz é um personagem retratado como alguém que abençoa
porque ele acolhe Ruth ali, né? Permite que Ruth vá colher espigas lá no seu terreno e ordena para que ninguém mexa com ela. E ele abençoa e é abençoado. Ele abençoa Ruth e também ele resgata essa família. A gente vai ver sobre essa questão do resgate também quando a gente chegar na parte do livro que vai falar sobre isso. E ele também, ele abençoa e ao mesmo tempo é abençoado. Então são esses os 3 personagens que vão aí se destacar no livro de Ruth. E falando um pouquinho sobre temas principais e propósitos, um autor que faz um estudo bem exegético do livro, ele destaca 3 temas principais e propósitos desse livro. O primeiro deles é que o Deus de Israel se preocupa com os necessitados. Então aí aquela viúva que está ali passando necessidade, né? As 2 viúvas, no caso Noemi e Ruth, Deus se preocupa com elas e Deus muda a história delas. O segundo ponto que ele destaca é que Deus espera que o seu povo compartilhe dessa preocupação e demonstre essa lealdade em seus relacionamentos. E aí ele fala justamente que, eu achei bem interessante essa parte, que ele diz o seguinte, que Deus, ele usa pessoas que estão dispostas a viverem de acordo com os princípios divinos de lealdade e bondade, para cumprir os seus propósitos como instrumento dele. E é um trechinho aqui que eu peguei do livro que diz o seguinte: Deus está agindo por meio de ações cotidianas de pessoas fiéis que buscam manifestar a lealdade divina em suas interações com aqueles que as cercam. Então, ele cita que Boaz e Ruth eram essas pessoas que estavam dispostas a viver de acordo com esses princípios divinos. E por isso, eles 2 se tornam pessoas que Deus usa para abençoar a vida de Noemi. E o terceiro ponto que o autor destaca é que essa fidelidade, né, de Boaz e Ruth compensa porque aqueles que demonstram amor leal podem esperar ser ricamente recompensados pelo Senhor. Então, Boaz e Ruth estavam dispostos a viver de acordo com esses princípios divinos de fidelidade, de lealdade, e por isso eles foram ricamente recompensados. Ruth foi recompensada porque teve a oportunidade de casar, né, de casar com Boaz, e Boaz foi recompensado porque teve uma excelente esposa, né, Ruth. E dentro de um cenário canônico, o autor ainda cita um quarto propósito, que seria o amor sacrificial demonstrado no livro, prenuncia o supremo ato de amor sacrificial realizado por Cristo. Então, dentro de um contexto canônico, teria esse quarto propósito, que é o amor sacrificial de Cristo. E é em torno desses temas e outros mais que nós iremos, ao longo dessa série de estudos do livro de Ruth, falar, passar por versículos e ver o que a gente pode aprender para a nossa vida a respeito dessa história. Lembrando a você que o livro base assim, que eu tenho usado para estudar é esse livro aqui, Ruth. Eu estou fazendo o estudo desse livro e tenho utilizado outros livros que eu já mostrei no vídeo anterior para enriquecer esse estudo. Então, nesse pequeno vídeo, nós vimos uma introdução do livro de Ruth, a sua localização, autoria e alguns propósitos e temas que nós encontramos como principais nesse livro de Ruth. E eu espero você para um próximo vídeo, onde nós vamos entrar no capítulo 1 do livro de Ruth, tirando lições preciosas para a nossa vida. Eu espero você. Tchau, tchau.